Oi, gente, tudo bem? Outubro é o mês do AVC, vocês sabem. E aí, tô entrevistando pessoas incríveis para falar sobre isso. E agora eu vou entrevistar a minha fonoaudióloga, Ana Tubero, para conversar sobre o AVC e afasia. No meu caso, eu tenho. Eu tive no AVC, né? Eu sabia que as dificuldades eram grandes. Tudo, tipo, embaralhado na cabeça. Daí eu pensei, o cérebro vai dar um jeito de organizar tudo. Na cama, assim, que era a minha fono, no caso, mas eu não sabia, falava coisas. Aí eu só conseguia, tipo, responder não, sim, sei lá, só com a cabeça. Ela falou assim, escreve seu nome. Aí eu, tipo, escrevi Gil. E aí, tipo, né, não sai. Não sai. Eu não conseguia escrever, tipo, o meu próprio nome, sabe? A moça falou assim, desenhe a sua casa. Daí eu falei, ok. Aí eu desenhei, tipo uma planta, com proporção e tudo. Desenho, tipo, perfeito, sabe? Porque eu sou designer. Daí eu falei, meu, ótimo. Eu tava, tipo, com o desenho na cabeça, eu falei, yes, meu, consigo desenhar perfeito. Não, isso não é normal, tipo, eu desenhar a planta perfeito e o meu nome, tipo, eu não sei escrever. Eu tava feliz de estar indo pra casa, sabe? Eu falei, ai, que bom, vai voltar ao normal. O baque final, assim, na volta pra casa, eu tava, tipo assim, as placas, os nomes das coisas, o que tá acontecendo. Só que as coisas estão embaralhadas, sabe? Eu sou analfabeta. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu chorei muito. Daí a minha relação com a fonoaudiologia em si, assim, era zero. Eu sabia que cuidava de criancinha pra falar direito, né? Eu não tinha alguma prima, tia que fazia fonoaudiologia, tipo, essas coisas estavam, tipo, longe, sabe? Uhum. Daí a primeira vez que eu tive contato foi no hospital, porque eu tive um AVC e aí, meu, as coisas mudaram completamente, né? Então, qual é a relação entre a fonoaudiologia e o AVC? Tanta gente, tipo, fala nada, né? Só que tem. Então, Ju, tem várias coisas que você falou aí que são importantes. Em relação à fonoaudiologia, é verdade, todo mundo acha que fonoaudiologia é só para criança, né? E as pessoas, os adultos, de repente, quando precisam, falam assim, mas eu fazer fono? Mas por quê, né? E a fonoaudiologia, tradicionalmente também, já cuidava só de crianças com distúrbios de linguagem, atraso e tal. E, lógico, a fonoaudiologia foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo. Os campos, né, são bastante grandes agora, amplos. Então a gente pode pensar atuando com voz, atuando com linguagem, atuando com escrita, atuando com deglutição, atuando com a parte de motricidade, com ortodontia, com a colocação de aparelho auditivo, etc. Uma série de campos. Então, tem pessoas que vão ter problemas, né, de linguagem. Uhum. E hoje a gente vai cuidar desse pedaço aí, que é a afasia. Sim, sobre o escafandro e a borboleta. Eu senti a mesma coisa que o personagem, o Dominique. O personagem era locked in, né, que é fechado em si mesmo, né? Eu não conseguia falar direito. A saída da borboleta era o meu encontro com a minha fala, sabe? Libertadora, no caso. O Dominique também teve o AVC, mas ele também não era fásico. Não era fácil. Ele também não conseguia falar. Eu que não conseguia falar meu. Então, tipo, qual é a percepção disso, assim? Ótima pergunta. Então, assim, o escafandro do Dominique, né, ele estava fechado nele porque ele não podia se movimentar de forma alguma. Então, o AVC dele afetou uma área, né, do cérebro mais baixa, que é uma área que é responsável pela respiração, pela deglutição, por várias funções que são funções essenciais para a gente, por exemplo, a respiração. Né? Então ele usava uma traqueostomia, ele não conseguia respirar sozinho.
as cordas vocais não funcionavam, né? A única coisa que ele mexia era o olho, né? Ele piscava. Lembra? Uma piscada, sim. 2 piscadas, não. Ele se comunicava desse movimento da pálpebra, né? Do ponto de vista de linguagem, estava tudo íntegro. É baseado no livro que ele escreveu, ele levou muito tempo para escrever. Que é muito bom. Porque era. Ele pensava aquele capítulo, a cada palavra, e ele piscava, se sim, se não, ele piscava sim quando era a palavra. E aí ele foi compondo todo o livro. Então ele não tinha um problema de linguagem, ele sabia que letras, que palavras, como compor a frase, né? Como escrever aquele texto. Você pode ter, né, pacientes, por exemplo, que tiveram AVC ou que tiveram traumatismo crânioencefálico, um tumor, por exemplo, que pode afetar regiões que estão ligadas à deglutição, à voz, né, à respiração, que é o caso dele. Só que ele estava fechado nele mesmo porque ele só conseguia movimentar o olho, né? Então, outros pacientes, por exemplo, pelo AVC, então a fala é ininteligível. A pessoa vai falar, ela pode sair mais nasalizada, a voz é áspera, ou a pessoa não consegue movimentar a língua para fazer um L, né? Ou para movimentar o lábio para fazer um U, ou faz de uma forma distorcida. Então a gente não consegue entender, né? Ou entende partes da fala da pessoa. No entanto, essa pessoa pode mandar uma mensagem de WhatsApp na boa. Ela não tem um problema de linguagem. Ela escreve muito bem e pela escrita, você não diz que essa pessoa teve um AVC que afetou alguma parte da fala, no seu caso. Né? Você mesmo acabou de falar, né? Você deu um exemplo, você estava no hospital. Então, você fez o desenho perfeito, na proporção, não é isso? Você conseguiu fazer isso, né? Você não conseguiu escrever seu nome. A escrita, a leitura, a linguagem falada ou a compreensão, né? São todas linguagem e elas podem estar afetadas. E aí, quando elas estão afetadas, não é um problema só de fala, é um problema de linguagem. E aí, afasia. O seu caso e caso de várias outras pessoas. No hospital veio essa bomba, né? Ela tem afasia. Vai melhorar, então? O que eu faço com isso? As pessoas não sabem o que é afasia. Tipo, azia, fazia o quê? Os meus pais não sabiam o que era isso. Que é, entendeu? Tipo, oi, toma, fica com essa bomba. E o AVC é muito grave. Mas a afasia deve ser pior ainda. O que é essa coisa de afasia? Olha, eu costumo dizer assim que não é fácil explicar o que é afasia. E também não é fácil entender o que é afasia. E mesmo se alguém deve ter falado, olha, ela tem problemas também para escrever, ficou claro que você não conseguia escrever seu nome. Só que você e seus pais começaram a perceber o que é de fato, né, essa questão de linguagem que é a afasia, conforme a gente vai voltando para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, e aí a gente vai tendo esse impacto. Caramba, não dá mais para eu ler, eu não estou entendendo direito esse filme que eu estou vendo, o inglês que eu falava eu não estou conseguindo mais. Então, a gente vai conseguindo perceber o que a gente não consegue mais fazer. Esse contato com essa realidade, depois do AVC e com a afasia, ela vai sendo, na verdade, construída aos poucos, né? E aí que é muito importante a reabilitação, né? Ter alguém que, né, esteja lá explicando, acolhendo, porque o mais importante até não é nem a gente saber o que a gente não consegue fazer. Bom, e aí, o que eu consigo fazer? É mais fácil a gente saber o que a gente não consegue, mas vamos tentar entender o que a gente consegue. Então, voltando na questão do que é a afasia, a gente diz que a afasia, né, uma definição, é uma alteração de linguagem. Ela pode afetar o quê? A capacidade da gente achar a palavra exata que a gente quer falar, aquela palavra, formular alguma coisa, às vezes pedir um copo d'água ou falar o próprio nome. Às vezes as pessoas começam a se referir às coisas como isso, e não conseguem, né, produzir outras palavras. Então ficam buscando as palavras, né? Ou então vão falar uma palavra, sai uma outra. Você, por exemplo, no hospital, você conseguiu falar, a gente vai ver que a gente é inocente. Não, é muito... Eu falava sempre isso. A minha tia falou assim, mas ela tava em espírito. Né? Por exemplo. Aí minha mãe ficou assim, ó, não, cara. Então, você não conseguia dizer, mãe, eu quero água, mas você dizia, a gente vai ver que a gente é inocente.
Tipo, várias vezes. Porque isso saía, tá certo? Porque isso você conseguia falar e tal, né? É a linguagem. Outra coisa que pode acontecer. Tem pessoas que, por exemplo, vão dizer automatismos. Tem uma senhora que eu conheci, ela usava sempre a mesma expressão. Não me dói. Não me dói. Para se referir às coisas. Mas, né, ela conseguia dizer, por exemplo, quantos netos a senhora tem? Não me dói, não me dói, não me dói. Ou seja, ela tinha três netos, tá certo? Com essa dificuldade para falar. Outro problema é compreender, tá? Então, a palavra que é mais importante, o assunto, né? Então, aquela dificuldade para você organizar. Às vezes tem muitos estímulos. Peraí, o que você falou? Ai, não entendi. Pera, como é? Não é um problema de acuidade, não é que eu não tô escutando. É compreensão, é linguagem que a gente está falando. Mais duas outras coisas. A escrita. Não, então, mas as pessoas perguntavam pra mim, você é canhota ou destra? Canhota. Beleza, então dá pra escrever. Deu. Não. E aí? Tipo assim, ó, copiar eu copio. Fazer desenho eu faço. E aí? E escrever? E escrever? Escrever uma mensagem, escrever no WhatsApp. Né? Então, por quê? Muita gente acha que o afásico tem dificuldade de escrever porque geralmente, no seu caso você é canhota, mas geralmente você tem uma lesão do hemisfério esquerdo, tá? E um problema motor do lado direito do corpo. Então, quem é destro vai ter dificuldade para pegar na caneta, no lápis e tal, tá? Mas não é por isso que ele não consegue escrever, tá? Porque se você der um teclado do computador, também vai ser difícil. Ele pode poderia digitar com a esquerda, mas só que ele não consegue escrever. O problema não é a parte motora de pegar a caneta e tal, o problema é a linguagem escrita. É você expressar através da escrita aquilo que você está querendo dizer. Né? Então, muita gente acha, mesmo afásicos, eu não escrevo porque a minha mão direita não mexe. Só que quando você sugere, então usa a esquerda, né? Também é difícil. Porque o problema não é a questão da mão, a questão da linguagem escrita. Tá certo? Eu não falava, mas eu descobri que cantar, eu cantava. Você acredita? Falou assim, Juliana, você quer um suquinho de maçã? Aí entra o seu Jorge aqui, burguesinha. Eu cantei a música, uma parte inteira da música. Como é que é isso? Falou, suquinho de maçã, e você tem um conhecimento, referentes do seu mundo, você tem vivências, né? Você tem experiências do seu mundo, né? E o suquinho de maçã, você fez todo um mecanismo linguístico e cognitivo, porque tem memória aí também, e você se referiu à música do seu Jorge. Chega a ser bonito isso até, no sentido de você expressar alguma coisa, né, uma categoria de bebida, e você se remeter a uma música. Provavelmente você quis o suquinho de maçã. Tá certo? Não é também pra gente sair aí todo mundo, vamos trabalhar só música. Não é, você criou essa ligação. Você, né? A referência. Isso é uma coisa muito importante. Né? Como outras coisas também, né? Que você fala uma coisa, a pessoa pensa numa outra. Alguém que... vou dar um exemplo seu. A gente estava no começo, logo no começo, a gente estava trabalhando, era alguma coisa a ver com Adão e Eva, que o Adão era feliz porque ele não tinha sogra. Aí você começou a falar umbigo. Né? E eu me lembro que a sua mãe falou assim, não, é costela que você quer falar. A Eva veio da costela do Adão. É você, umbigo. Aí, né, qual era o raciocínio linguístico, cognitivo que você estava fazendo? Gente, é o seguinte, o Adão não tem umbigo, porque ele não tem cordão umbilical, né? Aí eu me lembro que eu e sua mãe falamos, gente, é isso mesmo. Olha lá, olha só, você foi buscar, né, uma questão aí para poder se remeter ao raciocínio que você estava falando para explicar que o Adão era feliz porque não tinha sogra porque não tinha mãe e muito menos a Eva, ok? É todo um caminho que a gente faz para produzir o sentido. Tá certo? Isso é muito bacana. Entendi, é verdade. Tá certo? É difícil falar números.
Tipo, tá, eu já sei o preço das coisas. Eu pago tranquilamente. Ok. Beleza. Só que um prédio, RG, por favor. Daí eu fico, tipo, sem gracinha. Eu saco o RG e dou pra moça e falo, toma. Só que não sei, não sai. Entendeu? E aí? Os números, né? Muita gente acha que essa é uma questão ligada à memória. Né? Eu não sei mais os números porque a minha memória não está mais boa, eu não lembro mais o RG e tal. A gente vai ver que não é isso necessariamente. O que acontece? Números têm nomes também. O 1, a gente convencionou a dizer que é o 1, ele se chama 1. O 2 é 2. Só que o 2, se ele vier com 2 zeros, ele já virou 200, ele tem um outro nome. Então fica 2 mais 0, 0 e aí 200. Então são inúmeros nomes dos números. E isso é que fica meio instável, né? Então você quer falar os 5, aí eles todos vêm. Eles são muito próximos, são muito parecidos. Sim. Tá certo? Então fica uma coisa de... E o mês? O mês também. O mês também. Outra coisa, os nomes das pessoas, né? São todos... É como se fossem etiquetas sem ser etiquetas, mas fica tudo muito próximo, entendeu? Então, você vai falar um 6, 8. Não, não é. Aí muita gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder chegar no 6. A mesma coisa acontece. A gente chama isso um pouco de linguagem automática. É uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Aí você fala, que mês nós estamos? Peraí, janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em outubro. Se alguém fala, anota aí o número, né? Você tem que fazer o trabalho de escrita e também de escuta. Só que pra gente escutar um número, por exemplo, alguém me fala um número de telefone, eu vou ficar 983956233, 983659233. A gente fica repetindo pra nós mesmos até escrever. Quando a gente tem afasia, fica difícil repetir. Sumiu. Não. Então essa memória que a gente chama de memória de trabalho, ela fica comprometida, porque a gente não consegue ter essa pista articulatória até a gente escrever, anotar. Sim. Aí, esquece. Você anotou, esqueceu. Sim. Tá certo? Sim. Não é problema de quantidade. De matemática, Não é problema da matemática em si, mas é o problema do nome daquele número. Coisa. Entendeu? Coisa. Tá? Então, ó, só uma dica. É melhor a gente falar número a número, porque aí você tem de 0... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, mesmo que seja 1978, 1978. Fica mais fácil. Vamos número a número, fica mais fácil. Eu esqueci o português. Esqueci inglês. Esqueci o italiano. Eu continuava, tipo, entendendo tudo, mas cancelou, tipo, o HD inteiro, completo. Só conseguia compreender. Tá. Tipo, então, a afasia cancela o HD inteiro só para português ou para as línguas todas? Então, na verdade, né, a afasia é um problema de linguagem. Até Libras, tá certo? Se você tem alguém surdo que usa Libras, o AVC pode afetar também Libras. Sério? E não é por conta da mão, mas é porque é uma questão de linguagem. Tá certo? Então, não é só para o português, só para a língua materna. É para todas as línguas. Só que assim, quem é como você, poliglota, né? Você tem mais recursos. Tanto que no começo, você hesitava, por exemplo, né? Around, sei lá, usava uma palavra em inglês. Essa palavra em inglês vinha, não vinha em português. Parênteses, eu falava no hospital inglês, somente. Tipo, as palavras que saíam eram em inglês. Saiu em inglês. E não em português. Então. E você tinha tido uma experiência de viver um ano fora, falando inglês e tal. Então era algo que é muito presente. São recursos que a gente tem. O nosso cérebro, né? Nós, né? Vamos tentar todos os recursos de linguagem para a gente poder dar conta de falar. Sim. Tá certo? Sim. O que a gente não pode é dar ênfase só para a oralidade. Né? E não é, eu não estou falando para começar a fazer mímica e tal, ou usar comunicação alternativa, montar, não é isso. Eu estou dizendo que gesto, né, também às vezes pode estar alterado. Sim. Então a gente usar tudo que for recurso nosso, de conhecimento de cada um de nós, para poder
dá conta daquilo que a gente quer falar, do que a gente quer ler. Aí você vai fazendo os ajustes com o outro que está te escutando. Eu lembro a primeira vez que você falou, porque eu fui pra Itália fazer o método Perfetti lá, né? Tá. Aí eu falei, eu não quero deixar a minha fono, porque, tipo, eu vou esquecer tudo o que eu conquistei com o português. Tanto que aí você ficou imersa lá no italiano, e aí era um trabalho linguístico muito maior, porque era o português, era o inglês, era um desafio para você. E você foi. E você voltou melhor do ponto de vista da sua linguagem quando você foi para a Itália. Não é? É sempre assim. Essa é uma questão importante. Quando você tem afasia, o agudo é no hospital que acontece. A tendência é só você melhorar. É verdade. É só você melhorar. Precisa saber disso, né? Isso, a gente fica mais forte. Exatamente. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso. Falar os comentários aqui e mande perguntas pra Ana que a gente responde. Dê likes, compartilhe essa informação. Então é isso. Obrigada.